Aleluia, Jesus. Seja teu nome, Jesus. Agradecido seja teu nome, Senhor. O inimigo se entrelaça sem embaraços. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquece o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Pelas águas, para romper. Luz não vai. Estou sozinho nessa terra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que quebra as muralhas, faz desta noite fim. Não temas o teu filho, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Graça e paz, que Deus abençoe seu coração, sejam todos bem-vindos nessa noite. Sejam todos bem-vindos, vamos compartilhar essa live, convide pessoas. Nós vamos tratar de um assunto muito peculiar hoje. Nós vamos aprender como lidar com os problemas, como lidar com as situações, como que eu lido com as minhas adversidades, como que eu lido quando o problema chega. Compartilhe essa live, compartilhe com pessoas, chame pessoas. Eu vou estar compartilhando aqui também. Vamos compartilhar. Chame pessoas para estar assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Ao vento, aquele que aquece o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Um caminho aberto pelas águas. Ao deserto haverá. Deus está me livramento.
Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Compartilhe essa live. Nós vamos estar falando hoje sobre como que eu lido com os meus problemas, como que eu lido com a adversidade, como que eu lido com os imprevistos que acontecem na minha vida, como que eu lido, com os meus problemas. Compartilhe essa live, convide pessoas, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Rodrigo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Compartilhe essa live, que Deus possa abençoar sua casa, seu coração. Nós vamos estar falando nessa noite sobre como lidar com os problemas, como que eu lido quando o problema chega na minha casa, como que eu lido quando a adversidade chega, o desafio chega. E nós vamos estar falando sobre isso. E convide pessoas para estar aqui, convide pessoas para estar conectado aqui. Adriana, Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Convide pessoas. Nós vamos estar falando hoje sobre como que eu lido com os meus desafios, como que eu lido com os meus problemas. Todos nós passamos por problemas. Então convide pessoas. Sônia, seja bem-vinda. Lucas, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos compartilhar esse vídeo. Deus abençoe Sônia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo. Nós vamos estar falando hoje sobre como que eu lido com os meus problemas, como que eu lido com a adversidade, como que eu lido com as situações que chegam para mim de repente, como que eu lido, com os desafios do meu dia, Deus abençoe, Sônia. Amém. Boa noite, Adriana. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhar. Saudade, viu, Sônia? Deus abençoe. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos compartilhar. Você que sabe, que conhece alguém que está passando por um problema, que está passando por uma luta, que está passando por uma adversidade, compartilhe esse vídeo. Pedido de oração para minha mãe, estou com ela no hospital. Amém. Nós vamos estar orando sim, viu, Adriana? Nós vamos sim. Vamos estar clamando a Deus no final da live, vamos estar apresentando o nome dela, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus é o Deus de... Vou até anotar o nome dela aqui para a gente estar orando, Lourdes. Eu tenho certeza que Deus, Ele é Deus de milagre, viu? Apenas cremos, temos que crer. Vamos compartilhar essa live. Soninha, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Soninha, te amo. Deus abençoe sua vida. Vamos compartilhar essa live. Nós vamos falar hoje de um assunto muito sério, muito necessário para os nossos dias de hoje. Nós vamos estar falando sobre como lidar com os problemas, como que eu lido com a adversidade, como que eu lido com as situações do dia a dia. Deus tem uma palavra para você. Amém. Amém, Soninha. Vamos estar orando pelo teu sobrinho, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Compartilhe essa live. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero apresentar a sua vida, quero apresentar esse momento na presença do Senhor. E eu sei que o Senhor se fará presente no nosso meio. Já sinto a presença de Deus no nosso meio. E eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de amor, Pai de graça. Senhor, nós estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome. E a Tua palavra diz que se tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E hoje, Senhor, nós não estamos só em 2 ou 3, nós estamos em muitos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco nessa noite.
Que o Senhor venha trazer respostas às nossas necessidades. Que o Senhor venha trazer respostas às nossas perguntas. Que a tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração, trazendo cura, libertação, renovo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada vida que está comigo nessa live. Eu quero abençoar aqueles que vão assistir posteriormente. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida, cada família aqui representada. E que o sangue de Jesus, que tem poder, possa cobrir cada vida. Nós entregamos esse momento na tua presença e te pedimos, Senhor, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade no meio do teu povo, Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos o Espírito Santo, nós amamos a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maria Marques, Deus te abençoe, que o Senhor abençoe tua vida. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos compartilhar e nós já vamos para a palavra. Nós vamos estar falando hoje sobre como que eu lido com os problemas da minha vida, né? Como que eu lido com as adversidades, como que eu lido com os desafios que aparecem para mim, né? A nossa vida ela é repleta de desafios, né? Nós levantamos e nós não sabemos o que nos espera. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, nós não sabemos o que vamos lidar, nós não sabemos aquilo que vem, né? E Deus seja louvado por isso, né? Deus seja louvado por isso, porque eu acredito que se nós soubéssemos, eu acho que nós não teríamos a coragem de enfrentar, né? Eu acho que nós nos tornaríamos covardes, nos esconderíamos, né? E louvado seja Deus que na sua infinita misericórdia Ele nos capacita a vencer. Eu queria falar com você nessa noite sobre os problemas que nós enfrentamos. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que no mundo nós teríamos aflições. Jesus, ele disse isso. Jesus, ele foi muito claro em dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, é porque verdadeiramente nós vamos ter. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por circunstâncias adversas. E dentro da palavra de Deus, tem um relato do apóstolo Paulo que enche o meu coração de fé, enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de renovo. Porque quando eu olho para a vida desse homem, quando eu olho por tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, eu consigo entender e consigo compreender que aquilo que nós passamos, queridos, não é nada perto do que esses heróis da fé passaram por uma causa, por Cristo. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos os desafios que ele passou. Amém. Nós vamos orar, Nara, vamos orar sim. Nós vemos os desafios que ele passou e como ele aprendeu a lidar com os desafios da vida dele. Mesmo porque quando ele teve um encontro com Jesus naquela estrada, né, na estrada de Damasco, Jesus disse assim que ele ia ensinar a Paulo como que era padecer pelo Evangelho, né? Importa que padeça pelo Evangelho. E a história de Paulo, o ministério de Paulo sempre foi embasado em muitos desafios. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, se você tiver a sua Bíblia aí, ou se não você anota para ler depois, grave isso no seu coração. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, Paulo, ele relata um pouquinho, amém, irmã Marisa, Deus abençoe. Ele relata um pouquinho da sua caminhada, ele relata um pouquinho da sua trajetória no Evangelho, né? Aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu. E eu queria falar para você aqui o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 24. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes.
Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Olha só, queridos, esse é o desafio do apóstolo Paulo. Esse é o desafio dele. Ele relata aqui tudo aquilo que ele passou nas suas viagens para levar o evangelho. Para levar o evangelho àqueles que realmente precisam. E a Bíblia relata a sua história, como ele padeceu, tudo aquilo que ele passou por uma causa, tudo aquilo que ele passou para poder pregar o evangelho. E o que me chama a atenção é que em meio a todas essas situações, a todas essas adversidades, a tudo isso que ele falou aqui, Deus seja louvado pela tua vida, Tânia, Deus te abençoe. Tudo isso que ele falou aqui, ele relata para nós com ênfase de uma grande alegria. Ele relata todas essas tribulações que ele passou com grande alegria, com grande gozo no seu coração, porque ele entendeu que por mais que ele viesse a passar por lutas e por provações, ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito além daquilo que ele vivia naquele momento, daquilo que ele olhava ao seu redor. E o que me chama a atenção é que, além das tribulações e das lutas e das perseguições, dos naufrágios, dos açoites, dos apedrejamentos, né, dos rios, na mão de salteadores, ele fala também que ele passou perigos entre falsos irmãos. Queridos, o que eu quero dizer para você? Muitas vezes, você está numa dificuldade na sua vida, você está numa luta na sua vida. Não é só com as questões financeiras, não é só com as questões que você enfrenta no dia a dia, de uma enfermidade, de uma dor, de uma situação que não foi resolvida. Mas além de tudo isso, nós temos que aprender a lidar com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que o Senhor permite estar à nossa volta para nos tratar, para nos forjar, para nos ensinar, para construir em nós um caráter. A melhor maneira que Deus tem para trabalhar em mim e em você, a melhor maneira que Deus tem para trabalhar a essência de Cristo em nós, é nos colocando no meio de pessoas difíceis, no meio de pessoas que vão nos ensinar a desenvolver misericórdia, compaixão, perdão, que vai nos ensinar a desenvolver compaixão muitas vezes e estender a mão muitas vezes, e vai nos ensinar a virar outra face muitas vezes. E isso é um grande desafio, isso é uma grande adversidade. Por que é um desafio? Porque, queridos, você tem que estar em Cristo, você tem que estar firmado na palavra, você tem que viver na presença de Deus para fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para tudo aquilo que esse homem passou, quando nós olhamos para as suas adversidades, nós compreendemos, querido, que nós não sabemos o que é sofrer, nós não sabemos o que é sofrer pelo evangelho, nós não sabemos o que é sofrer por uma causa, e nós pegamos os nossos problemas, nós pegamos o nosso mundinho que nós criamos, e nós centralizamos os nossos olhos nessa situação, e achamos que ninguém mais tem problema, só nós temos problema. O problema é todo nosso, comigo tudo é ruim, comigo só acontecem as piores coisas, e eu dou uma ênfase naquilo e não consigo olhar ao meu redor que tem pessoas também que sofrem. Porque o meu problema é maior do que todos, a minha situação é mais delicada do que todas. Mas quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho aquilo que ele diz nas Escrituras, quando eu olho a atitude que esse homem teve em meio às tribulações, querido, eu começo a compreender que a minha postura em relação ao meu problema é que vai me tirar dele. Sabe por quê? Porque Paulo, ele relata também uma história, quando ele estava preso em Roma, ele escreve uma carta aos filipenses. Entenda bem, ele estava em prisões, ele estava preso em Roma, ele estava passando por uma situação muito delicada por causa do evangelho, ele estava correndo risco de vida. E dentro de uma prisão, ele escreve uma carta
a Filipenses, e no final dessa carta, depois de tanta luta, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que alguém passando por tanta situação, passando por tanta luta, passando por tanta adversidade, consegue no final de tudo dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos nele? O problema, queridos, é que quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma situação, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar. A primeira coisa que nós fazemos é abrir os nossos lábios e começar a reclamar da situação que nós estamos passando, em vez de colocar os nossos olhos em pessoas que nos servem de exemplo, como o apóstolo Paulo, e como ele aprendeu a lidar com todas as adversidades da vida dele, e começar a colocar em prática na nossa vida. E colocar em prática na nossa vida. Queridos, nós nunca passamos por açoites, nós nunca passamos por naufrágios, nós nunca passamos por apedrejamento, nós nunca ficamos na mão de salteadores. E esse homem passou por toda essa situação e sorriu e agradeceu a Deus pela luta. Ele fala, olha só o que ele fala em 2 Coríntios 4:17, 18. 2 Coríntios 4:17, 18. Olha a declaração desse homem. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Entenda bem. Você acha que Deus permite você passar por lutas e por provações porque ele não tem o que fazer ou ele está brincando com a tua vida? Não, queridos. Se nós passamos por lutas e se nós passamos por provações, é para um propósito. É para nos amadurecer. É para nos ensinar a colocar nossa fé no Senhor. É para nos ensinar a colocar os nossos olhos em Deus e a depender dele. Quantos problemas você já passou na sua vida e você olha para trás no seu passado e você sobreviveu e Deus te ajudou e a mão do Senhor te sustentou? E você acha que hoje, em meio aos problemas e à luta que você está, você acha que Deus não vai te sustentar? Você acha que Deus não vai passar no problema com você? Você acha que Deus não vai estender a mão dele para você? A Bíblia diz que ele está conosco em todo o tempo. A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que ele não nos deixaria. A Bíblia, ela nos dá esse respaldo, esse consolo da palavra de Deus. Por isso nós temos que crer nas Escrituras. Ele diz essa leve e momentânea tribulação. Por que ele diz essa leve e essa momentânea? Porque ela tem hora e data para acabar. Ela tem hora e data para terminar. A tua luta, a tua tribulação, ela tem hora e data para terminar. Mas pastora, como que eu lido com isso? O que eu faço? Eu olho ao meu redor, parece que está tudo falido, tudo caído, tudo destruído. Eu não vejo perspectiva, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não consigo achar solução para o meu problema. Paulo, ele diz essa leve e momentânea tribulação. Ela vai produzir em você. Ela vai produzir em você um peso de glória. Ela vai produzir em você vida. Ela vai produzir em você fé para sobreviver. Ela vai produzir em você forças para continuar. E acima de tudo, querido, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você passa, amanhã vai ser testemunho para alguém. Como que você pode testemunhar para alguém o que Deus fez na sua vida se você não tem experiência com Ele? Como que você pode testemunhar para alguém daquilo que Deus te livrou se você não passou por uma situação? Como que você pode dizer para alguém que Jesus cura se você não teve uma experiência nessa área? Como que você pode dizer que Jesus liberta se você não passou por uma experiência nisso, na sua casa, na sua família, com alguém que você ama? Então essas coisas o Senhor permite na nossa vida para que amanhã nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. E o que me chama a atenção é que como eu lido com o meu problema vai determinar o período que eu vou sair dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você murmurar, todas as vezes que você abrir a tua boca para reclamar, você está descendo ao nível do teu problema. É como se você dissesse: Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de mudar a minha história.
Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de me livrar dessa situação. Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de mudar tudo isso na minha vida. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu abro a minha boca para reclamar, para murmurar, eu estou declarando palavras de derrota e que isso vai me manter preso no meu problema até eu entender e até eu aprender que eu preciso amadurecer, que eu preciso depender de Deus. Então, queridos, nesse momento de luta que nós passamos, nesse momento de provação que nós passamos, a melhor coisa que nós temos que fazer é colocar os nossos olhos no Senhor e fazer aquilo que o apóstolo disse: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Entenda bem, o que nós temos que aprender a fazer não é falar do problema, mas é falar ao problema. Olha a diferença. Não é falar do problema, é falar ao problema. Quando você fala ao problema e você libera uma palavra de Deus ao problema, o milagre acontece. O milagre acontece por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder para libertar. A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar circunstâncias e situações. A palavra do Senhor, ela tem poder para mudar qualquer situação que você possa imaginar. Então entenda bem, pare de falar do seu problema, pare de murmurar do seu problema, pare de falar do teu problema para as pessoas, para de levar os teus problemas para as outras pessoas. Entenda bem, se tem uma pessoa para quem você pode correr e levar os teus problemas, chama-se Jesus de Nazaré. É para ele que nós temos que correr. A palavra do Senhor diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, lançando sobre ele todas as vossas preocupações, lançando sobre ele. Por quê? Porque é ele que tem cuidado de vós. Querido, não é o teu vizinho que vai cuidar de você. Não é alguém da tua família que vai cuidar de você. Não, o nosso cuidado, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Deus, ele tem o poder de cuidar. Ele tem poder de nos manter em pé. Ele tem poder para fazer milagres na nossa vida. Mas a questão é, eu estou lidando com o meu problema? Como que eu estou lidando com a situação na minha casa? Como que eu estou lidando com as pessoas no meu trabalho que me perseguem? Como que eu estou lidando com as situações dentro da minha vida? Eu estou murmurando, eu estou lamentando, eu estou praguejando. Queridos, quanto mais você mantém as tuas palavras nessas condições negativas, mais dentro do problema você vai ficar. Mais dentro da adversidade você vai ficar. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses. Abra comigo a palavra de Deus em Filipenses 4, do 11 ao 13. Eu amo essa palavra. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Olha só, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra maravilhosa, queridos. Que palavra que enche o nosso coração de alegria. Que palavra que enche o nosso coração de fé. Não importa o que você esteja passando nesse momento. Não importa a situação que você esteja passando nesse momento. O que importa é que você pode todas as coisas no Senhor, que te fortalece. E se o Senhor te fortalece, você vai passar por qualquer situação. Entenda bem, você vai passar por qualquer situação. Quando nós olhamos nas Escrituras, alguns relatos da palavra de Deus, nós pegamos Daniel. Quando a Bíblia relata que Daniel, ele foi... paz, Mariana, Deus te abençoe. Irmã Eva, Deus te abençoe. Débora, Fábio, meu primo, Deus te abençoe. Quando nós pegamos a palavra de Deus no livro de Daniel, que relata a história que ele foi jogado na cova dos leões, entenda bem. A Bíblia diz que esse homem orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz que esse homem não se contaminou com as coisas do rei. A Bíblia diz que esse homem, ele jejuava. E num determinado momento, a vida lhe prega uma peça. As pessoas que estavam ao seu redor armou uma situação para que prejudicasse a vida de Daniel.
E esse homem, ele foi lançado na cova dos leões. E de repente você fala assim, pastora, mas esse homem orava, esse homem jejuava, esse homem tinha vida com Deus. E por que Deus permitiu ele ir na cova dos leões? Sabe por quê, querido? Porque se Deus não te livrar do problema, ele vai te livrar no problema. Às vezes é necessário você estar na cova para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Às vezes é necessário você ir a esse lugar de dor, você ir nesse lugar de situações difíceis. Às vezes é necessário você ir nesses lugares onde você não consegue achar circunstância para você sobreviver. Às vezes é necessário você ir para um deserto. Às vezes é necessário você passar por todas essas situações para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que Ele seja glorificado na tua vida e através da tua vida. E quando nós olhamos essa história, quando Daniel foi para a cova dos leões e Deus livrou ele dentro da cova, quando o rei foi chamar para ver se havia morrido, Daniel responde, estou aqui. E por causa da postura de Daniel, por causa do livramento de Daniel, uma nação inteira se rendeu ao Senhor, uma nação inteira se prostrou aos pés do Senhor. Assim também nós vemos no livro de Daniel a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens que não se curvaram, não adoraram outros deuses, não se curvaram diante de uma estátua. Eles criaram um problema para eles, porque a ordem era, todas as vezes que vocês ouvirem o som, vocês vão ter que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E esses homens tinham um compromisso com Deus. Esses homens sabiam o que eles carregavam. E foi tocado de novo o som, e todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a ordem era para que aqueles que não se curvassem diante da estátua fossem lançados na fornalha de fogo. Pastora, mas eles não se curvaram, eles foram fiel a Deus. E por que eles foram lançados na fornalha de fogo? Porque se Deus não te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Às vezes é necessário você estar no problema para ver Deus agir. Às vezes é necessário você estar no problema para desfrutar de milagres. Às vezes é necessário você estar no problema para que o milagre aconteça na tua vida. E aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo. E o rei estava do lado de fora, e a fornalha era tão quente, que só daqueles homens se aproximarem para jogar esses três na fornalha, eles morriam. E de repente, o rei olha dentro da fornalha e não vê 3 homens, mas vê 4 homens. E ele disse aos seus servos, mas não foi 3 homens que nós jogamos na fornalha? Sim, foram 3, mas eu vejo 4. E um com aparência de Deus, do Filho do Homem. Queridos, é a maior prova que nós temos, que não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, Deus vai passar com você. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a tribulação que você esteja passando, creia que o próprio Deus está com você, assim como Ele foi com Daniel, assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Ele foi com o apóstolo Paulo em suas viagens, que passou por tantas situações. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que está aqui. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus que olha por você. Esse mesmo Deus é o Deus que tem compaixão da tua vida. Esse mesmo Deus é um Deus que está te ensinando a se fortalecer na fé e a depender dele. Então o que eu quero dizer para você hoje: muda a tua conduta, muda as tuas palavras sobre o teu problema. Pare de falar do problema e comece a falar ao problema. Comece a ministrar sobre a tua vida. Queridos, você é profeta da tua própria história. Você é profeta na tua casa. Você não tem que esperar ninguém profetizar sobre você. Eu sempre falo que nós temos que aprender a não terceirizar os nossos problemas. Tem coisa, querido, que é você e Deus. Tem coisa que você tem que se dobrar na presença dele. Tem coisas que ele permite nas nossas vidas, porque se nós não passássemos por essas situações, nós não o buscaríamos. Sabe, queridos, Deus sabe o que faz você desviar da presença dele. Deus sabe que se ele te der alguma coisa que você não tiver pronto para receber, isso, em vez de ser bênção na sua vida, vai ser maldição na sua vida. E você vai se afastar dos caminhos do Senhor.
Então, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele diz que ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia, e essa palavra ela tem que entrar no teu coração. E quando você vê no meio de um problema, quando você se vê no meio de uma adversidade, quando você se vê no meio de uma situação que você não sabe o que fazer, que você possa olhar para o céu e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso passar por esse problema, eu posso passar por essa dificuldade, eu posso passar por essa situação, eu posso passar por essa calúnia, eu posso passar por essa difamação, eu posso passar por essa perseguição, porque o Senhor me fortalece. Enquanto isso, querido, a hora que você menos espera, o cenário muda. Sabe por que o cenário muda? Porque você compreendeu o que você tinha que fazer diante do problema, que era confiar no Senhor, era declarar a palavra do Senhor, era dizer para o Senhor que você confia nele, era dizer para o Senhor que não importa o que você passe, a sua vida está nas mãos dele. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós buscamos Deus como um meio para chegar no fim de alguma coisa. Enquanto você não entender que você tem que buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar, nós vamos estar sempre passando por situações. Enquanto nós não compreendermos que nós temos que buscar a face do Senhor e não as suas mãos que abençoam, nós vamos estar sempre dentro de situações para nos fazer aprender, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Entenda bem, querido, toda luta, todo problema, toda adversidade, ela tem um objetivo. Toda luta, tudo aquilo que nós passamos, toda tribulação que nós passamos, ela tem um objetivo. Ela vai produzir em nós um peso de glória, ela vai produzir em nós força, ela vai produzir em nós um caráter, ela vai produzir em nós uma essência. Então pare de reclamar dos teus problemas. Sabe, a Bíblia diz assim, Paulo ele diz assim aos Colossenses 3,15, sedes agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Nós precisamos ter um coração agradecido. Não é só agradecer quando tudo vai bem. Não é só agradecer quando está tudo como eu quero. Eu quero ver você agradecer e Deus quer ver você ser grato quando tudo está sendo como Ele quer, como o Senhor quer. Nós oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade. E muitas vezes nós não temos consciência daquilo que nós oramos. Nós não temos consciência daquilo que nós estamos liberando. A partir do momento que eu oro, Senhor, seja feita a Tua vontade na terra, seja feita a Tua vontade na minha vida, como ela já foi estabelecida no céu. Querido, pode esperar, coisas vão começar a acontecer. Paz do Senhor, pastora, Deus abençoe. Coisas vão começar a acontecer. Quando nós oramos ao Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos dele, você pode ter certeza que coisas vão começar a acontecer. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se na tua caminhada você estiver andando e você não der de cara com o diabo, é porque você está andando lado a lado com ele. Cuidado. Se na tua caminhada você não der de cara com o diabo, você está andando lado a lado com ele. O que isso significa? Que nós vamos ter problemas, que nós vamos passar por situações difíceis, que nós vamos ser atacados, que nós vamos passar por situações adversas, porque esse é um propósito de Deus, para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos forjar, para nos tornar a sua imagem e semelhança. Queridos, Jesus sofreu. A Bíblia fala assim que naquela cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que ele foi moído, ele foi desfigurado pelos meus pecados, pelos seus pecados. A Bíblia diz que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Isso é o ápice de um sofrimento humano. Isso é o ápice de uma matéria, de uma carne em sofrimento. Quando nós olhamos para Jesus, carregando aquela cruz, sendo humilhado, sendo chicoteado, sendo escarnecido pelos nossos pecados, quando nós olhamos para o sofrimento vicário do Senhor, queridos, nós não podemos ter outra postura a não ser no meio dos nossos problemas ter um coração agradecido, porque nós não passamos por nada do que o Senhor passou.
Nós não passamos por nada daquilo que ele passou, nós não sofremos o que ele sofreu. Nós não passamos pelo que o apóstolo Paulo passou, nós não passamos por aquilo que os profetas passaram, por aquilo que os discípulos passaram. Olha só, a história, quando Nero perseguia os cristãos, ele pegou centenas de cristãos e levou no Coliseu, para que eles fossem comidos pelos leões. Porque na verdade Nero, ele queria ser adorado. Ele tinha ciúmes do Senhor Jesus, ele queria que a adoração fosse dada a ele. E a história relata que ele pegou essas pessoas, esses homens e mulheres e crianças de Deus, e levou para aquele Coliseu. E ele amarravam essas pessoas, eles penduravam essas pessoas com a cabeça para cima e as pernas para baixo. Por quê? Porque ele queria que os leões viessem e começassem a comer essas pessoas de baixo para cima, para essas pessoas ficarem vivas, para ele poder olhar nos olhos dessas pessoas e ver o sofrimento dessas pessoas e ver essas pessoas negarem Jesus. E ele soltou os leões. E esses leões vieram e começaram a comer essas pessoas, e ele depois começou a ver essas pessoas vivas ali, todas despedaçadas da parte de baixo, da cintura para baixo. E ele começou a passar no meio dessas pessoas depois que foram retirados os leões. E essas pessoas com um brilho no olhar estavam adorando a Deus, estavam adorando ao Senhor. E quando ele olhava para essas pessoas e viam essas pessoas adorando a Deus, nesse momento Deus recolhia essas pessoas. Sabe, queridos, quando eu vejo as histórias de pessoas que marcaram o mundo por causa do Evangelho, eu chego na seguinte conclusão de que nós precisamos rever o nosso conceito de conversão. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristianismo. Sabe, nós precisamos rever os nossos conceitos dentro da palavra. Sabe, nós precisamos rever a nossa vida. Porque nós não passamos por nada do que essas pessoas passaram. Nós temos uma vida abençoada, nós temos uma vida cheia da graça, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos uma igreja para congregar, nós temos uma família, nós temos um trabalho, nós temos um hospital que nos socorre quando precisa, nós temos uma sociedade que abraça causas sociais que ajudam pessoas. Sabe, nós temos o SUS que socorre as pessoas, nós temos tudo de mão beijada, e o que nós fazemos é reclamar, é dizer palavras que entristecem a Deus, e nós não sabemos e não passa nem perto daquilo que essas pessoas sofreram por causa do Evangelho. Os discípulos eram cerrados ao meio. Queridos, nós precisamos rever o cristianismo. Nós precisamos rever. Isso traz muito peso no meu coração. Muito peso no meu coração. Isso me faz compreender que eu preciso realmente ter uma conversão verdadeira e genuína. Sabe? Eu preciso ter uma conversão verdadeira e genuína, para que eu viva verdadeiramente o Evangelho. Como essas pessoas viveram. Nós não passamos por nem sequer um terço do que essas pessoas passaram e nós já negamos a Cristo. Qualquer problema que nós enfrentamos, a primeira coisa que nós fazemos é: o Senhor não me ama, Deus se esqueceu de mim, por que, Senhor? Por que, Senhor? Sabe, nós precisamos amadurecer, nós precisamos compreender que Deus, Ele é o dono da nossa vida e que todos os nossos dias foram escritos nos livros do Senhor, e tudo que nós passamos é porque já foi escrito nesses livros. E isso é para trabalhar em nós o caráter, a essência. Isso é para nos fazer crescer, isso é para nos ensinar. Então nós precisamos pegar as lutas, nós precisamos pegar as nossas adversidades com amor e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me preparando para algo melhor, para algo maior. Senhor, obrigado porque o Senhor está fazendo de mim uma mulher de caráter. Obrigado porque o Senhor está fazendo de mim um homem de caráter. Obrigado porque isso está me ensinando a depender. Isso está me levando a orar. Isso está me levando a buscar. Senhor, obrigado porque o Senhor tem métodos para fazer a minha vida se curvar e se prostrar diante da Tua presença.
Queridos, entenda bem, se você não para na presença de Deus, Deus vai parar você de alguma forma. Se você não parar na presença, Ele vai parar você. Ele vai buscar você. O Senhor não abre mão daqueles que são deles. E na maioria das vezes Ele vai usar situações adversas, como lutas, como provações, como adversidades, como os problemas. Ele vai usar essas situações. Não é porque Ele não te ama, é justamente porque Ele te ama. É porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher segundo o coração dEle. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso. Eu posso passar por qualquer adversidade, porque o Senhor é comigo. E se Ele é por mim, ninguém pode ser contra mim. Então, queridos, o conselho que eu te dou, a palavra do Senhor para você nessa noite é: levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, olhe para o autor e consumador da tua fé. Pare de colocar os olhos no problema e coloca os olhos no dono de tudo. Coloca os teus olhos no Senhor Jesus. Coloca os teus olhos naquele que pode mudar todo o problema da tua vida, que pode tirar tudo aquilo que tem feito você sofrer. Tira os teus olhos dos problemas, coloca os teus olhos no Senhor, coloca os teus olhos na palavra, coloca o teu coração no Senhor e deixa Deus trabalhar em você. Deixa o Senhor fazer de você o que Ele quer. Sabe, queridos, nós precisamos dizer todos os dias para o Senhor: Senhor, me prepara para aquilo que o Senhor tem para mim. Me prepara para aquilo que o Senhor tem para mim. Nós precisamos ter essa coragem. E quando nós oramos assim, nós começamos a ver Deus agir em áreas na nossa vida que nós não esperamos. E eu falo isso por mim mesma, porque as experiências com Deus que eu tenho tido, a partir do momento que eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, pode me faltar qualquer coisa, mas não me falte a tua presença. E eu comecei a orar dessa maneira: Senhor, pode me faltar qualquer coisa, menos a tua presença. Queridos, a minha vida virou de ponta cabeça. E foi uma avalanche de coisas que Deus foi tirando, Deus foi tirando, Deus foi tirando, Deus foi tirando, Deus foi tirando. E quando eu falo que Deus foi tirando, são coisas assim, são coisas assim do cotidiano, era móveis, situações, uma casa, Deus foi tirando, Deus foi eliminando tantas coisas, e eu percebi assim que eu fui retrocedendo, tudo aquilo que eu tinha, que eu gostava, que eu mais amava, sabe, as coisas bonitas que eu conquistei, de uma casa, da noite para o dia eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais aquela casa grande, eu não tinha mais aqueles móveis bonitos, eu não tinha mais as coisas que eu gostava. Eu não tinha mais. E eu comecei a entender que Deus, Ele responde às nossas orações. E um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus disse: você tem orado e pedido a minha presença. E eu vou mudar tudo. E, queridos, e Deus mudou. E foi um processo de perda que eu passei. Mas eu entendi o propósito. E por pior que fosse a minha situação, em momento nenhum eu reclamei, eu murmurei, eu perguntei a Deus por quê. Porque eu sabia o que eu tinha orado. Eu sabia o que eu tinha pedido a Ele. Eu sabia o que eu tinha falado para o meu Senhor. O que eu tinha pedido para o meu Senhor. Senhor, me falte tudo, mas não me falte a tua presença. Sabe, a presença do Senhor é o nosso bem maior. Você pode passar por todas as lutas que você tiver. Se você tiver a presença de Deus, querido, você não vai sofrer. Se você tiver a presença de Deus, você vai passar por qualquer situação. Você vai passar por qualquer adversidade, consciente de que o Senhor é com você. Consciente de que a mão do Senhor está sobre você. E eu quero te encorajar nessa noite, sabe, a fazer desafios. Deus é um Deus de pactos. E nós vamos pedir perdão nessa noite pela nossa maledicência, pela nossa murmuração. Queridos, não existe ninguém aqui nessa live
que não tenha um problema, que não esteja passando por uma adversidade, que não esteja passando por uma situação difícil na sua vida. Não existe. Todos nós passamos por adversidades e por situações. Mas eu quero encorajar você nessa noite a parar de murmurar, parar de falar do seu problema e começar a falar o teu problema, e começar a liberar palavras de Deus, e começar a ter um coração agradecido, para que você possa experimentar dos milagres do Senhor na tua vida. Sabe, a nossa gratidão manifesta milagre. A nossa gratidão ao Senhor em meio às adversidades, ela libera milagres na nossa vida. Sabe, quando nós agradecemos ao Senhor, o céu se movimenta. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração agradecido. Paulo, ele fala assim: se você tem o que comer e o que vestir, sedes agradecidos. Precisamos ser agradecidos. E nessa noite nós vamos orar, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as palavras inúteis que saiu da nossa boca. Porque a Bíblia também diz que toda palavra inútil que sair da minha boca, eu vou prestar conta com Ele. Querido, olha quantas coisas que saem da nossa boca e que um dia nós vamos ter que prestar conta com Deus. Nós vamos ter que prestar conta com o Senhor. Sabe, nós precisamos mudar nossa semente para que a nossa colheita também seja mudada. E eu quero encorajar você nessa noite a olhar para a palavra de Deus. Sabe, queridos, vai pesquisar a história do que eu contei aqui, do Coliseu, de Nero, o que eles faziam com os cristãos. Aquele homem colocava fogo no corpo dos cristãos para iluminar as ruas e fazia essas pessoas andarem até morrer queimando por o fogo, por amor ao Evangelho. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos viver o Evangelho. Sair dessa mediocridade, dessa liturgia barata. Sabe, nós precisamos sair desses dogmas. Nós precisamos amar, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos crer no Espírito Santo, nós precisamos ser revestidos de poder, nós precisamos impor as mãos sobre os enfermos, nós precisamos ministrar a palavra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É o que nós precisamos. E eu quero orar por você nessa noite. E eu queria pedir para você nessa hora que você começasse a pedir perdão a Deus por tudo aquilo que saiu da sua boca em meio aos teus problemas. Todas as vezes que você murmurou, todas as vezes que você abriu a boca para reclamar, todas as vezes que você amaldiçoou, que você peça perdão a Deus agora e que essas palavras se tornem infrutíferas no mundo espiritual agora. Que você possa começar agora a abrir sua boca. Sabe por que muitas vezes a tua vida não vai para frente? Porque você tem uma boca, que você só abre a boca para falar desgraça. Sabe por que a tua vida é amarrada? Por que você não conquista? Porque você só reclama, você só murmura. Para você nada tá bom, nada é suficiente, nada tá bom. Você só abre a boca para maldizer, para lamentar. Sabe por que a tua vida não vai para frente? O teu casamento não vai para frente? Porque em vez de você abençoar, você amaldiçoa. Você amaldiçoa os teus filhos, você amaldiçoa o teu marido, você amaldiçoa a tua esposa, você amaldiçoa o teu trabalho. Você vai prestar conta com Deus, meu irmão. Você vai prestar conta com Deus. É muito sério isso. E Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de nos arrependermos e de começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se eu reclamava, eu não vou reclamar mais. Se eu blasfemava, eu não vou blasfemar mais. Se eu maldizia, eu não vou maldizer mais. Muda a tua palavra, aprenda a dizer a linguagem de Deus, aprenda a falar a linguagem do Senhor. A Bíblia, a palavra. E nós vamos orar. Eu quero em nome de Jesus ministrar sobre a tua vida agora. Você que está aí na tua casa, você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois. Começa a primeira coisa a pedir perdão a Deus. Começa a pedir: Senhor, perdoa tudo aquilo que saiu da minha boca.
Perdoa toda palavra infrutífera, tudo aquilo que saiu dos meus lábios, que feriram a tua presença, que feriram o Espírito Santo. Perdoa tudo aquilo que saiu dos meus lábios, Senhor, que feriram pessoas, Senhor, que me colocaram dentro de problemas, Senhor, por causa da minha boca, por causa das palavras que saíram. Senhor, perdoa todas as vezes que eu amaldiçoei, que eu falei mal, que eu fui um maldizente. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu reclamei, que eu murmurei. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eu lamentei. Perdoa todas as vezes, Senhor, que eu abri a minha boca, Senhor, para falar, Senhor, coisas que não agradavam a tua presença. Perdoa, Senhor. Assim como o Senhor fez com Isaías, que veio um anjo e tocou os seus lábios com uma tenaz. Senhor, toca os nossos lábios agora, para que a nossa boca seja purificada, para que os nossos lábios sejam purificados pela tua palavra, pelo teu poder, para que na nossa boca agora, Senhor, não saia mais nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maldição, Senhor, porque somos teus filhos. Não podemos estar, Senhor, na tua casa, na tua presença, num domingo, levantando as nossas mãos e dizendo que o Senhor é bom, e na segunda-feira, Senhor, estamos na nossa casa amaldiçoando, xingando, Senhor. Nós não podemos, Senhor, ser assim. Tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero tornar agora infrutífera toda palavra de maldição, toda palavra que foi liberada dentro dessa casa, toda palavra que foi liberada nesse casamento, sobre os filhos, sobre o trabalho. Em nome de Jesus, eu quero cancelar cada palavra agora. Eu anulo no mundo espiritual agora toda palavra infrutífera, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi amarrado por causa de palavras, tudo aquilo, Senhor, que foi acorrentado por causa de palavras, tudo aquilo, Senhor, que foi preso por causa de palavras, que haja libertação agora, que haja libertação agora, que correntes sejam quebradas agora, que pactos sejam desfeitos agora, pelo poder do sangue do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que foi oferecido pelos lábios a demônios, a entidades, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi proferido, palavras malditas agora, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, a olhar para os nossos problemas e entender, Pai, que o Senhor é conosco, que o Senhor caminha conosco, e nos ensina a ter um coração agradecido, nos ensina a ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Assim, Senhor, nós te pedimos. Senhor, eu quero apresentar, em nome de Jesus, cada pessoa que me pediu oração nessa live, a Lourdes, ao sobrinho da Soninha, todos aqueles que apresentaram uma pessoa que precisa de uma intervenção do Senhor. Pai, nós apresentamos essas vidas diante da tua presença. Senhor, aqueles que precisam de cura, vai ao encontro. Aqueles que precisam de libertação, vai ao encontro. Aqueles que precisam de resposta, vai ao encontro. Aqueles que precisam de um trabalho, Senhor, abre portas. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam abençoadas agora, pelo poder que há no sangue do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Deus falou com você? Eu creio que sim, né? Porque comigo ele falou. Márcia, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Nara, Deus abençoe. Irmã Cleusa, Deus abençoe. Pastora Renata, minha irmã, saudades de você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E que essa palavra possa permanecer ao coração de vocês. Isa, Deus te abençoe. Paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Meus irmãos lá da Angola, que Deus abençoe. Meus irmãos da Angola, da França, que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Eu queria pedir para vocês, assim, compartilhe essa live. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Posta lá no teu grupo de amigos. Vamos propagar o Evangelho. Queridos, quantas pessoas estão vivendo uma vida tão amarrada pelo diabo por causa das palavras que elas liberam, né? Seja um propagador do Evangelho, seja útil para o reino de Deus nessa terra.
seja útil, sabe? Leve a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, bem-aventurado aqueles que levam as boas novas, tá? Então leve a palavra de Deus, em nome de Jesus. E quarta-feira nós vamos estar aqui reunidos mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer uma palavra do céu para as nossas vidas. E conte com as nossas orações, eu também conto com as orações de vocês, em nome de Jesus. Amém, Tânia, palavra profética, glória a Jesus, que o Senhor abençoe, né, que essa palavra seja profética mesmo. E a hora que eu estava orando, Deus me mostrou muitas coisas presas por causa de palavras. Eu via muitas correntes sobre pessoas, eu via muitas correntes assim em casas, muitos grilhões. E o Senhor me mostrava que essas correntes estavam ali por causa de palavras que tinham sido liberadas dentro de casa. Essa insônia que você tem, essa ausência de paz que você tem, foram por causa de palavras que foram liberadas dentro da tua casa. Pessoas que entraram dentro da tua casa e liberaram palavras ali dentro. Foi quebrado em nome de Jesus. Houve libertação em nome de Jesus. Se você sofria de insônia, hoje você vai dormir em nome de Jesus. Se você não tinha paz dentro da tua casa, você pode ter certeza que a partir de agora vai haver paz. Mas vigie, olhe aquilo que sai da tua boca. Que não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas que saia da tua boca a palavra de Deus, que é vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e que ele te dê a paz, em nome de Jesus. Até quarta-feira, que Deus abençoe.